As pessoas esquecem que o Canadá é um país bilíngue. Montreal é uma cidade que o povo ocupa a rua. O custo de vida é muito menor e é muito mais barato do que ir para a França. Ter estudado o francês foi essencial para que eu continuasse mais tempo lá. Olá, mates! Tudo bem por aí? Por aqui começando mais um episódio do Travelcast, o videocast de intercâmbio da Travelmate. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe esse vídeo e também não se esqueça de seguir a Travelmate nas redes sociais. Eu sou o Regis Sá, estou aqui, sou o host, do programa, estou aqui com o Vinícius Narciso. O Vinícius é consultor da Travelmate São Paulo. Isso mesmo, Regis. Fala, Vini, tudo bem? Tudo bem, olá pessoal. Bom, eu sou o Vini, sou consultora aqui da Travelmate de São Paulo. Quero agradecer demais o convite, isso significa muito para mim como profissional, como pessoa. E espero que seja muito legal o nosso bate-papo, trazendo várias informações aqui sobre o Canadá, sobre principalmente a cidade de Montreal, que foi onde eu tive duas experiências de intercâmbio, né? Boa! Hoje a gente vai então falar do Canadá francês, vamos dizer assim, né? Esse que é um dos países mais tradicionais para intercâmbio. Inúmeras possibilidades, desde programas para famílias, né? Então, pais ou irmãos mais velhos que podem ir com as crianças, high school, higher education, inúmeras possibilidades de curso de idiomas, entre eles o idioma francês. E é esse o nosso papo de hoje. Exatamente. Às vezes eu acredito que as pessoas esquecem que o Canadá é um país bilíngue, né? E realmente na província do Quebec você tem cidades incríveis para você aprender um novo idioma, que seria o francês, ou até mesmo o meu caso, né, que vim aí de uma educação numa escola francesa aqui no Brasil, de realmente ter a oportunidade de treinar e aprimorar, desenvolver o francês também. Muito bom. Bora lá então, Vini. O Vini, vocês estão percebendo, né? Tá com camiseta comigo, então ele é uma pessoa do staff da Travelmate. Camiseta que quando a gente olha essa tela, né? Pega no meio aí, galera, ó. Tem o Rzinho ali, a marca registrada. A gente tem bastante orgulho de que o Travelcast é alguma marca registrada da Travelmate. Mas bora lá, vamos conversar. Conte-me tudo sobre Montreal. Bora lá. Bom, eu sou realmente apaixonado pela cidade. Caso de amor. É um caso de amor, no entanto que em 2014 foi a minha primeira experiência lá. E eu fui exatamente para aprender o inglês inicialmente, porque por conta dessa minha bagagem, eu já tinha um conhecimento na língua francesa. Legal. Então, para mim, foi fundamental ter, claro, aprendido o inglês, mas ter iniciado esse contato com o quebecois, vamos dizer assim, né? Porque, claro, é como se fosse Brasil e Portugal, né? Que tem algumas palavras diferentes, mas estrutura de gramática sempre a mesma. Então, foi interessante aprender outras palavras que não estavam, né, no meu dia a dia quando eu estava na escola. A sua educação aqui do Brasil era francês base França, não do Canadá, por exato, exemplo. Ok. Né? E aí tive a oportunidade de ir para lá recentemente, né? No entanto que eu voltei agora em fevereiro. E, enfim, fui a trabalho. Então, por conta dessa minha experiência de ter tido em Montreal, me abriu muitas portas também para poder conseguir esse trabalho futuramente, né? Foram quase 10 anos de diferença de uma viagem para outra. Então, estar em contato com essas duas línguas, entender como é que isso funciona numa cidade bilíngue, porque parece meio estranho para a gente, né? Então, é muito legal. Eu sou completamente apaixonado pela cidade. Legal. Acho que tem muitas oportunidades. A gente vai falar de custo de vida. De tudo. Então, para mim, eu acho que as pessoas precisam realmente abrir
os olhos, né? E realmente ir para Montreal. É engraçado isso que você falou, porque hoje a gente vai conversar e tem hora que você vai vestir o chapéu consultor, outra hora o chapéu intercambista, que muitos consultores vêm com esse outro chapéu, né? E como consultor, né? Eu acho que é interessante isso porque, de fato, a gente percebe que muita gente esquece do Canadá como uma opção para o francês, mas, sobretudo, esquece que o Canadá tem uma província, um estado, né, uma parte do Canadá que fala francês. Né? E a gente estava conversando antes aqui nos bastidores e você trouxe que Montreal, cada vez mais, é uma cidade em que o francês está muito à frente do inglês. Exato. Né? Como que você sente a diferença nesses 10 anos quase que você teve, né, entre uma viagem e outra e tudo mais, de Montreal de 14 para Montreal de 23? Isso, né? Mudou muito, Regis, de verdade. Principalmente na parte linguística mesmo, né? Eu lembro que em 2014 eu ainda via propagandas, por exemplo, na rua, né? Enfim, nos outdoors, do metrô. Em inglês? Em inglês, né? E recentemente, não sei te dizer quanto tempo, mas tem uma lei lá de preservação do francês. Então, realmente, hoje a cidade está muito mais francesa do que anglofônica, vamos dizer assim. Mas isso não exclui você ser atendido no shopping, no restaurante, enfim, nos lugares... em inglês, né? Mas eu recomendo mesmo, para quem quiser estudar, realmente ir para lá, ter uma base do inglês, né? E aprender o francês. Inclusive, muitas das escolas com as quais a gente trabalha, você tem essa opção. Sim. Você estuda uma parte do dia uma língua, outra parte a outra, independente do foco que você quer dar, da maior carga, né? Exatamente. Você pode estudar inglês de manhã e francês à tarde, também tem essa possibilidade. Então, mudou bastante. E eu acho que não é nem só a questão da província do Quebec. Eu acho que, com tudo que vem acontecendo no país... o francês em breve, né? A gente já vê, inclusive, o inglês não pontuando, né, mais, né? Pontua muito pouco para a imigração. Né? Então, assim, se você hoje está pensando em fazer um intercâmbio, iniciar de repente com o inglês e seguir para uma universidade, né? Enfim, que seja, e querer ficar no Canadá, sem o francês, independente da província... Vai ser complicado. Vai ser complicado. Mesmo Ontário ou na British Columbia, onde estão aí, né, Toronto e Vancouver, você ter o francês é um diferencial importante. Diferencial, inclusive para arrumar emprego também, né? Por conta mesmo do... e os próprios canadenses, quando estão fora da província... É que também eles não têm essas questões, né? Mas o próprio canadense, quando mora, né, tá fora da província do Quebec, muitos não falam francês. Sim. Né? Então, realmente, o francês entra como um diferencial nas outras províncias, né? Muito legal. E a gente tem também pequenas... comunidades também francofônicas em Ontário e por aí vai. Então, mas realmente... Muito legal. Isso. Ô, Vini, você, enfim, nessa última oportunidade, você ficou lá um ano e pouquinho, quase 2 anos. Você foi com um visto bastante específico, que é o Work and Holiday, né? É um visto em que você não tem a obrigatoriedade de estudar, mas achou que era legal estudar. Exatamente. Né? Então, queria entender isso, porque, de fato, né, estudar ou a educação é sempre um caminho para ir para um país. Né? A gente tem países em que você pode ir estudando apenas o idioma, você vai para esse país e tem a possibilidade de trabalhar e tal, mas o Canadá ele não te dá a oportunidade pelo idioma, você tem que fazer um curso de Higher Education e tudo mais, mas o teu visto você podia só trabalhar. Mas achou importante e decidiu estudou, né, para reforçar, por exemplo, o francês. Como que foi essa, vamos dizer assim, a descoberta de que, poxa,
preciso estudar, preciso dar esse reforço? Eu já imaginava, né, Tá. que eu ia ter alguma situação aí no meio do meu intercâmbio por conta da língua francesa, né? Hoje, obviamente, o meu inglês tem um nível mais avançado do que o meu francês, mas é aquela coisa, você tá numa província que fala outra língua, né? Sim. Então, embora inicialmente, realmente, eu estava com o meu visto aberto para trabalho, né? Então, eu poderia trabalhar em qualquer lugar, sem restrição de horas, né? Enfim, não como um canadense, né? Mas basicamente em termos de horas, sim. Então, eu já sabia que eu ia ter esse desafio na minha frente em algum momento. Boa. Porque a minha primeira experiência de trabalho foi numa escola de idioma. Legal. Então, eu estava num ambiente multicultural, né? Então, eu recebia estudantes daqui da América Latina, recebia estudantes, enfim, de outras nacionalidades também. E o staff que era da escola também era multicultural. Então, tinha coreano, tinha indiano, tinha, enfim, japonês. Então, isso me ajudou bastante por conta de eu ter aprendido inglês, né? Ter reforçado o meu inglês ali na minha primeira experiência, justamente, né, para ter o ambiente multicultural, e isso o inglês me ajudou. Tá. Só que aí, a partir de um momento que eu queria almejar outras coisas, né? Enfim, a escola também acabou fechando, e aí eu tive que me virar nos 30, né? E aí você tem que se mexer, né? E aí resolvi procurar algumas escolas, né, para poder aprender o francês ali full time, né? Então, teve uma época que eu estava indo estudar o francês de manhã, todos os dias, de segunda a sexta, participava das aulas extras da escola que eles ofereciam, dos eventos também. Legal. Então, nesse um ano, mais ou menos, que eu fiquei estudando o francês, eu realmente entrei de cabeça na cultura quebecois. Legal. Né? Então, foi aí que eu tive mais contato com as palavras quebecois, com a cultura, com filme, com música, e também com a galera que estava ali num processo também, né, de uma futura imigração. Então, ter estudado o francês também foi essencial para que eu continuasse mais tempo lá. Legal. Muita gente fala, Vini, das províncias do Atlântico, né, as famosas, aquelas províncias menores, né, em população, cidades bem pequenas e tudo. Mas a província do Quebec tem muitos programas regionais, né, e provinciais que fomentam a imigração. Com certeza. Você chegou a olhar para isso, a pesquisar um pouco essas coisas? Sim, eu cheguei a olhar. Inclusive, enfim, mudaram algumas coisas na época que eu estava lá, especialmente em Montreal, porque Grande Montreal, né, que daí tem outra cidade como Brossard, La Salle, enfim... Então, chegou uma hora que eu precisava também olhar para outras cidades, né? Sim. E percebi que tem cidade como Gatineau, que tem uma possibilidade maior de você fazer uma universidade lá, por exemplo, nesse caso em francês, né? Para justamente aumentar a possibilidade de estender o curso... enfim, lá em Montreal, lá nessas outras cidades, né? Exato. Legal. Tem uma história aqui que contaram, né? Um passarinho contou a respeito da sua escolha por voltar para Montreal. Sim. Que está relacionada a um certo piloto Ayrton Senna. Conta um pouco. Porque você falou, gente, era um visto aberto, você podia ir para o Canadá exato. todo, mas escolheu voltar para Montreal. Como que é essa história? Eu escolhi voltar para Montreal justamente por conta desse amor mesmo que eu tenho pela cidade, né? Legal. E aí eu estava num momento bem decisivo da minha vida, né? E eu vi uma entrevista da Adriane Galisteu, né? E ela falou que o sonho do Ayrton Senna era ir para Disney. Tá. E aí eu fiquei pensando, né, no sentido de, o cara
um piloto, né? Vai correr nas melhores pistas, inclusive em Montreal. Né? E eu fiquei pensando, pô, o cara tinha o dinheiro do, né, que não ia, ele podia ir de jatinho pra Disney. Ele pilotava o jatinho dele, pegava e ia pra Disney. E ele morreu e não foi. E aí eu fiquei pensando, poxa, é meu sonho mesmo voltar para Montreal, porque eu também tinha olhado Halifax, né, tinha visto outras cidades. Aí eu falei, Pegou o seu jatinho? Não, fui de comercial mesmo. Quem me dera ter um jatinho. Na próxima, quem sabe. Galera. Então, ó, curte o vídeo, compartilha, dá uma ajuda. Legal. Mas aí eu fiquei pensando muito, né, nessa situação, porque a gente não sabe até quando a gente vai viver, né? E quais são as experiências que a gente quer para nossa vida como pessoal, profissional. Aí eu fiquei pensando, então eu acho que realmente eu vou voltar para Montreal, vou viver essa experiência. Eu já sabia, né, que eu teria um prazo de validade, esse é o meu visto, de 2 anos, né? Então eu falei, se for lá, vai ser lá. Boa. Vou começar por lá. Legal. Se der certo, deu. Se não deu, vou pegar minhas coisas, exato. Vou, né, voltar para o mundo do intercâmbio, que é o que eu gosto de fazer, e vida que segue. Boa. E vamos lá. Então, foi por conta dessa entrevista. Por conta da Adriane e do Ayrton Senna que você voltou para Montreal. Que maravilha. Aliás, juntando, né, o slogan da Travelmate, Montreal ficou aí para sua vida toda. Para a vida toda. E com certeza marcou mesmo. Muito bom. Alguns alunos nossos, né, alguns prospects, tal, eles vêm falando um pouco sobre Montreal, mas eu não sei se você consegue trazer um pouquinho para nós também as diferenças entre talvez as 3 cidades mais conhecidas da província, né, que são Montreal, Quebec, que é a capital da província, e uma coincidência, que a capital do Canadá está na província de Quebec, que é Ottawa. Né? Ela está ali mais pertinho de Ontário e tal, mas... Tá bem ali na... Mas, enfim, essas 3 cidades, né? Você percebe diferenças muito claras entre elas? Sim. Daí eu acho que já é uma visão minha, tá? Claro. Mas é uma visão de quem morou lá há quase 2 anos, eu acho importante, né? Exato. Ottawa. Ottawa, né? Nossa, cada... Ottawa, Toronto. Enfim. Ottawa é mesmo para quem, de repente, quer seguir alguma coisa, né? Já trabalha aqui, quer ficar próximo do parlamento, né? Porque é uma cidade realmente como se fosse Brasília aqui em São Paulo, né? A cidade do governo. Sim. Então, para mim, Vinícius... você fica meio estancado ali na cidade, né? Claro que é até engraçado porque ali na cidade tem uma parte que tem alguns comércios, assim, de comida típica, tem, enfim, artesanato, e tem uma das lojas que eles vendem cookies, né? Porque é super comum... os cookies lá de Ottawa, porque o Obama foi para lá uma vez e comeu o cookie. Pronto, a loja foi sorteada no planeta Terra. E aí as pessoas falam, né? assim, o que tem para fazer na cidade? Só Obama's cookie. É isso, mais nada. Mas deve ter um Tim Hortons lá perdido. Com certeza tem. Também tem uma parte lá que congela e aí vira o maior rink de patinação de distância, assim, sabe? Sim. Então, é bem legal. Quebec City, aí é uma cidade pequena, não é uma cidade grande, né? Vive basicamente do turismo e da agricultura em volta. E então, lá você vai ter mais contato realmente com o francês. Boa. Né? E aí lá, por exemplo, em outubro, né, que é o mês que a gente está agora, já é época de colheita, por exemplo, de maçã e de abóbora. Então, é muito gostoso você pegar o carro, ou enfim, a própria escola muito provavelmente vai fazer essa visita. E aí você vai para o campo de maçã
e colhe a maçã, você compra e, enfim, é muito gostoso. Então, eu acho que você consegue ficar mais próximo da cultura. Da cultura geral, né? Exato. Legal. E Montreal é a cidade... É cidadão, né? É cidadão. Né? Então... Montreal hoje, inclusive, é a segunda maior cidade do país, né? Montreal e região metropolitana. Exato. Você falou sobre outubro, sobre ringue de patinação. A gente tem no Travelcast o TM Responde. A gente avisa pra galera, vem o Vini, vamos falar de Canadá, vamos falar do Quebec. E aí eles mandaram pra gente uma pergunta, uma pergunta / provocação, que é assim, ó. Conta pra gente alguns perrengues de frio. Nossa. Porque das grandes cidades canadenses é a mais conhecida pelo frio, né? Onde teoricamente faz mais frio e tudo. Tem outros cantos do Canadá que faz tão frio quanto ou mais. Mas fala perrengue de frio aí. Assim, eu acho que você tem que ter muita consciência mesmo do que você vai enfrentar ali na cidade que você escolheu. Por isso que demanda uma pesquisa, né? Antes de realmente selecionar o que você está querendo. E o Canadá é gelado, né? Não quer frio, quer um friozinho? Vai para Vancouver, né? Que daí já é tranquilo. Mas lá, realmente, eu tive que descobrir muita coisa. Principalmente que a gente precisa de uma bota impermeável. Não perder o dedo do pé. Não perder o dedo do pé. Não usar lã, porque a lã ela não absorve o suor, né? Então fica ali o seu suor e congela, então fica mais frio. Então, o mais importante, na minha opinião, é você ir num brechó, que lá tem de monte, e realmente deixar para comprar a roupa lá, porque você já vai ter um tecido apropriado para a sua estadia lá no Canadá durante o inverno. Para mim, o frio não é... Claro, eu peguei temperatura com sensação térmica de menos 20. O vento realmente corta o nariz, corta a orelha, é muito frio. Mas o pior, eu acho que é a falta da luz do sol. Os dias curtos. Os dias curtos. Porque você acorda ali por volta de, 7 horas, 7h30, enfim, tá escuro. Você volta para casa por volta de 4h20, 4h30, já está escurecendo. Então, os períodos noturnos realmente é bem complicado. E aí que eu acho que demanda uma rede de apoio de amigos, de uma escola boa, que já vai te entender que realmente o inverno é um período complicado para todos, inclusive para os canadenses, né? Eles não tiram de letra, né? Eles só estão acostumados. Então, eu acho que o perrengue mesmo, assim, de inverno é a questão da luz. Mas aí você acaba descobrindo que eles jogam sal, né, para derreter a neve. E aí aquele sal vira uma lama. Manhaca na rua. Eu fiquei com o cachorro da minha irmã lá durante um período, que foi um processo que a gente passou. E aí o xixi do cachorro fica congelado, aí você vai vendo assim a rua. Então é complicado, né? Mas Montreal ainda tem uma limpeza da neve melhor do que as outras cidades, como Toronto, por exemplo. Toronto, claro, neva bastante, mas Montreal mais ainda. Mas Montreal eu acho que ainda faz uma limpeza de neve melhor do que a de Toronto. Então, é mais tranquilo. E aí, enfim, né, tem o metrô aquecido, né, tem o ônibus aquecido. Montreal também é muito conhecido por conta da cidade subterrânea, né, que liga ali o centro por baixo, né, da terra. E aí você tem acesso a shopping, enfim, algumas escolas, inclusive, estão muito próximas dessa cidade subterrânea. Então, frio mesmo, você vai passar só quando, de repente, tiver... Na pouca exposição. Exato. Saiu, entrou do transporte, uma coisa muito rápida, né? Exatamente. Mas interessante essa questão que você trouxe do dia curto, do escuro. Muitas vezes mais crítico do que o frio propriamente dito, que o frio você controla melhor. Né? Inclusive, é muito comum eles venderem uma lâmpada que imita artificialmente o sol. Legal. E realmente essa lâmpada que você compra,
tem lá os lumens, sei lá o quê, que realmente funciona como uma luz terapia, alguma coisa nesse sentido. Okay. Então, é importante, de repente, dependendo do período mesmo que você for ficar no Canadá, ter essa lâmpada, porque realmente é uma dica boa. Boa. Muito bom. Vini, vamos usar o teu chapéu consultor agora. Beleza, vamos lá. Mas certamente, como você trouxe, né? Você já tinha trabalhado com intercâmbio antes desse período, trabalhou muitos anos. Que opções de escola ou que opções de intercâmbio, de uma maneira geral, a gente tem na província do Quebec? Óbvio, focando em Montreal, mas na província como um todo. Foi o que você falou no começo, Regis. High school, o curso de idioma, né? Então, inglês e francês. Legal. Higher education. Então, tanto para quem quer... Por exemplo, tem a Universidade de McGill lá, que é uma mega universidade, né? Tem a Concórdia quase também. Embaixo do Monte Royal mesmo, né? Exato. Campus super lindo. Então, Nossa. A gente tem intercâmbio para família também, para adolescente. Então, realmente, a gente tem todos os programas que a gente consegue oferecer no Canadá e em outros países no geral. A gente consegue oferecer também na província do Quebec. Nas duas línguas? Nas duas línguas. Nas duas línguas. Isso é legal. Porque dá para, eventualmente, como a sua história, né? Uma família que tem algum conhecimento ou interesse em desenvolver o francês pode ir, mas também o inglês. Não precisa ficar limitado a, por exemplo, Toronto ou Vancouver, né? Não precisa, Regis. Realmente, a gente tem um portfólio bem aberto. Legal. E comparando um pouco essas três grandes opções, que aqui... Eu diria que Montreal é a terceira opção que as pessoas nos pedem, né? Geralmente o pessoal vem falando de Toronto, alguns já Vancouver, mas muito poucos Montreal, como você colocou. Custo de vida, passeios, atividades, enfim, tem grandes diferenças para melhor ou para pior em relação a essas outras cidades? Eu acho que não tem nem melhor e nem pior. Eu acho que é o que faz sentido para você. Legal. Né? Tem gente que não quer ter o contato com outro idioma, né? Então não vai fazer sentido. Eu acho que isso que é o mais importante. Boa. Montreal é conhecida como a cidade dos festivais. Então tem ali a Place des Arts, ali o centro, eles fecham ruas para poder... que as pessoas... Montreal é uma cidade que o povo ocupa a rua. Legal. Com shows, com tem campeonato de fogos de artifício no La Ronde. Então, tem competição mesmo, tipo Itália contra a Grécia. Uau. E aí vai todo mundo lá pra ponte assistir, é de graça. Claro, tem a parte paga também. Tem festival de jazz internacional, tem festival de comédia, tem festival francofônico, tem festival só quebecois. Então, assim, durante o verão, Regis, é atividade... Na rua. Na rua, para todos os tipos... Descontar aqueles dias curtos nos dias longos, Exato. Né? É isso realmente que acontece, porque daí no verão, 10 horas da noite tá claro ainda. Exato. Legal. A parada... A LGBT, que é a PN+, no mês de agosto, fervilha lá. Então, tem música, tem show de drag queen, tem uma série de coisas. Então, realmente, Montreal tem um perfil muito diferente de grandes cidades como Toronto e também Vancouver. Tá. Você ousaria dizer que Montreal é mais receptiva do que as outras grandes cidades do Canadá? Eu acredito que sim. Eu acho que o que eu percebi lá, por conta de Montreal também ter, né, muita imigração dos franceses, então eu acredito que realmente seja uma cidade mais open-minded, né? Legal. Porque tem gente de tudo quanto é tipo, gente de tudo quanto é jeito. E, assim, muito imigrante, né? Então, não tem essas questões de julgamento do que o outro está fazendo, por que eu tenho que fazer desse jeito e não do outro. Então, eu sinto uma sensação de liberdade muito grande quando eu tô lá. Legal. Em vários sentidos. E aí tem as comunidades, né? Porque, ao mesmo tempo que Montreal... junta toda essa mistura maluca, assim, né?
de cor, de religião, de tudo, você tem os guetos, né? Então você vai encontrar lá a Gay Village. Tem a Chinatown deles, Chinatown, incrível. A Little Italy, Little Portugal. Então você consegue encontrar a sua tribo lá em Montreal, porque é isso que acontece, né? Então, eu estou interessado em estudar ou participar de um grupo de teatro. Você vai achar um grupo de teatro lá, e que amador. Vai te acolher, e você vai pertencer e vai rolar. Vai, com toda certeza. Eu acho que isso... bom, é a minha experiência, claro, né? Mas eu não vejo relatos disso quando a gente fala de Toronto, por exemplo, de Vancouver também. Muito legal, muito bom. Para a gente já encaminhando, né, para encerrar, para o estudo do idioma francês, vamos dizer assim. Montreal é uma opção, óbvio, né? A gente está falando de um idioma que não nasceu naquele país, mas é o que você trouxe de Portugal, né? Ou sei lá, né? Por que não estudar espanhol na Argentina, no Chile, que estão muitas vezes aqui próximos, tem que ser na Espanha, né? Exato. Você vê que é uma opção legal para o francês? Com toda certeza, mesmo sem ser Paris, sem ter Torre Eiffel? Assim, né, é uma coisa que eu acabei não respondendo. O custo de vida é muito menor em Montreal do que, né, nas outras cidades. E é muito mais barato do que ir para a França. Claro, tem toda a questão de visto, né? Que a gente também presta assessoria, né? Mas realmente tem um custo menor. E também foi por isso que eu escolhi ir para lá e não para a França, né? Perfeito. Qual que era a pergunta? Não, é exatamente isso, né? É França versus Canadá, ou França versus Quebec, talvez. Isso, e né? O que acontece? Na escola, claro... por exemplo, tem um livro especializado, né, que algumas escolas utilizam, que é o Parle Ici. E aí esse livro ele é realmente focado na cultura canadense. Legal, né? É bem específico. Exato. Mas isso não vai excluir do professor, né, porque o professor, né, é professor, ele sabe ali as palavras, né, a diferenciação de uma coisa com outra. Então, o professor ele vai te explicar as diferenças, que nem a gente tem no inglês. Às vezes, né, fila no idioma americano é uma palavra, no britânico é outro. Então, é isso. E eu acho que o mais importante, talvez não para uma prova, né? Porque... Não para fazer um DEL, um DELF, né? Porque daí você tem que manter ali o idioma que você aprendeu. Mas para a comunicação, o francês vai te entender se você falar quebecois... e é isso, acho que o importante... Um africano que fale, todos você vai se comunicar super de boa. Exato, o importante é você se comunicar ali, né, cumprir com o seu objetivo. Então, na minha opinião, eu realmente não vejo... prejuízo de escolher uma coisa ou outra. Então, exatamente. Toma sua água que você vai precisar agora. Eita, vamos lá. Nós vamos lá pro TM Conecta. O que é o TM Conecta? É o encerramento do nosso episódio do Travelcast e que a gente bate aquele bate-bola rápido, bate-pronto de cá, bate-pronto de lá. Quando eu te falo uma palavra, você vem com uma outra bem rápido e uma ideia curta. Então vamos lá para começar o TM Conecta. Um arrependimento. Meu Deus, um arrependimento? Já começo assim com o pé no peito. Já, tá. Vamos lá. Talvez eu me arrependo de não ter estudado mais o francês online, por exemplo, aqui do Brasil, antes de ter ido viajar. Tá. Acho que isso pode ser um arrependimento. Um cheiro. Ai, de neve de 50 dias, que não derrete. Um conselho. Um conselho... Cara, acredita que, né, se propõe a se colocar em novas situações. Eu acho que isso que o intercâmbio vai te proporcionar. Né? Estar aberto. Parece até clichê falar isso, mas ver o intercâmbio como um condutor de transformação, eu acho que é isso. Profundo, bonito. Um sentimento. Um sentimento... eu acho que é amor. Um sonho.
Voltar para Montreal. Com o meu inglês, o meu francês na ponta da língua. Uma conquista. Uma conquista? Tá aqui com você. Aqui nesse podcast, acho que tá sendo uma conquista para mim, como eu falei lá. Significa muito. Muito bom. Uma palavra? Diversidade. Uma tristeza. Uma tristeza? Putz, essas confusão que a gente tá vivendo, né? Complicado. E para fechar, uma história. Uma história? Mas você quer que eu conte uma história? Pode ser. Se for curtinha, pode ser. Nossa, uma história. Caramba, Regis. Meu Deus. Não sei. Tem uma história que, assim, não vou lembrar muito bem, mas uma mãe de uma amiga que conta histórias, ela é contadora de histórias, ela contou uma vez uma história para mim sobre 2 sapatos. Mas, assim, em resumo, todo mundo tem o seu par de sapato. Boa. E engraçado que no decorrer da história eram 2 sapatos totalmente diferentes um do outro e que resolveram simplesmente calçar uma criança. Uhum. Então a história vai meio nesse caminho. Exato. Muito bom. E aí sim, para a gente finalizar, você, enfim, já vive isso alguns meses. Para você, né, aqui na Travelmate, nessa história toda, para você, o que é para a vida toda? O intercâmbio, sem dúvida. É realmente um agente transformador. Seja aprender um novo idioma, seja ir numa universidade, porque você realmente vai se surpreender com o seu autoconhecimento e com todas as oportunidades que você vai ter. Então, para mim, para a vida toda, é o intercâmbio. Muito legal. Obrigado. Então, agradecer ao Vini, ao Vinícius, agradecer também a você aqui, a nossa audiência. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho, né? Coloque seus comentários aqui no vídeo também, né? Uma pergunta para o Vini, a gente vai ter super prazer em colocar suas respostas. Coloque aqui para nós o que você achou do episódio. Obrigado, Vini. Obrigado, Regis. E a gente vai lá na câmera do meio e dá um tchau pra galera. Valeu, pessoal. Obrigado.